Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Empreender no Brasil é um desafio. E um desafio e tanto. Entre burocracias e decisões estratégicas, muitos negócios acabam cometendo erros que poderiam ser evitados com uma boa orientação jurídica. E é exatamente isso que vamos conversar no episódio de hoje. O direito como um aliado do empreendedor, desde os primeiros passos da empresa até a sua consolidação no mercado. O tema do episódio de hoje é direito e empreendedorismo, como a consultoria jurídica protege empresas e potencializa negócios. E para essa conversa altamente necessária, trouxemos um convidado muito especial que entende do assunto. É o Dr. Alion Garrido, advogado. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui para discutir, não é, doutora Camila, doutor Nelson? Agradecemos, um tema né? tão relevante, principalmente no contexto atual. Doutora Iana, bom dia, tudo bem? Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, doutor Nelson, doutora Camila, participando desse projeto CS Jurídico Cast, um projeto que visa trazer conhecimento jurídico de qualidade, mas também com um fácil acesso, né, de maneira para o público em geral. Então, me sinto muito honrado e muito feliz. Claro, doutor, sempre. Conta um pouquinho da tua trajetória, doutor, das tuas especializações, para que os nossos ouvintes eles possam conhecer um pouquinho do teu trabalho. Claro, eu sou advogado empresarial, trabalho na área do direito empresarial. Eu tenho especialidade em direito corporativo pelo IBMEC e também em contratos da nova economia. O serviço que a gente costuma prestar no escritório em decorrência do direito corporativo é o serviço de consultoria jurídica empresarial. É um apoio especializado e contínuo às empresas que visa basicamente otimizar resultados e evitar problemas de maneira preventiva. Eu, na condição de advogado, acredito sim que o direito pode ser um instrumento de resolução de problemas de maneira preventiva, acima de tudo. Realmente, doutor, empreender, como eu mencionei, é um desafio. E hoje muitas pessoas utilizam o empreendedorismo como uma solução automaticamente em relação à questão da crise financeira. Obter, na verdade, mais bens, adentrar com o seu novo negócio, é um novo mundo automaticamente. E diante disso, a gente consegue constatar que muitos pequenos negócios, cerca de 1,4 milhões de pequenos negócios hoje já estão registrados no Brasil, sendo que 78% desse percentual é MEI. Diante da tua experiência, da tua vivência como advogado especialista em direito corporativo, hoje, para os nossos ouvintes, quem está começando ou pensando até mesmo em adentrar nesse mundo de empreendedorismo, pela tua experiência, é melhor adentrar como MEI ou constituir logo diretamente uma empresa? Vamos lá, é importante a gente, inicialmente, diferenciar o que é uma empresa, uma sociedade empresária, de um MEI. O MEI, ele é o microempreendedor individual. É basicamente um profissional autônomo que conseguiu sair da informalidade e ter ali um CNPJ, como se fosse uma pessoa física com o CNPJ. Tem pontos positivos? Claro, ser MEI, de fato, traz muitos benefícios. Você consegue formalizar o seu negócio, você consegue declarar renda, você passa a conseguir acesso a créditos, você também na condição de profissional autônomo, você consegue contribuir para o INSS e ter direitos previdenciários. Então, assim, sair da irregularidade sempre é positivo. Só que o MEI, ele não oferece o principal benefício para um empresário, que é o quê? A responsabilidade limitada. Você, empresário, se você pegar a razão social da sua empresa, o nome da sua empresa, XPTO Serviços e Comércios LTDA. É esse LTDA que significa limitada, que é o diferencial dentro de um negócio. Responsabilidade empresária limitada. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, significa dizer que no momento em que você decide iniciar um empreendimento, você na condição de pessoa física, você está colocando todo o seu patrimônio em risco. Independentemente se você tem uma empresa formalizada ou não. Se você começa um negócio, você passa a ser considerado, por exemplo, um fornecedor, você passa a estar sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação extremamente protetiva para o consumidor. Claro. Você adquire para você uma série de obrigações. Vamos supor que o seu negócio cresceu. Você, naturalmente, vai precisar de colaboradores.
você passa a estar também sujeito à consolidação das leis do trabalho, a CLT. Seu negócio está crescendo, você vai adquirir renda e o Estado vai querer um pedaço disso. Você passa a ser contribuinte. Você está relacionado aqui ao direito tributário. Enfim, você passa a estar diante de uma série de obrigações que lhe geram, de certa forma, uma possibilidade de passivo. E se você não tem um negócio constituído, você responde por todo o seu patrimônio pessoal frente às dívidas da empresa. No momento em que você constitui efetivamente um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é como se você decidisse destacar uma parte do seu patrimônio pessoal e dizer para todos: é esse patrimônio que vai operar essa atividade econômica. É esse patrimônio que está exposto ao risco empresarial. Então, a lógica é, em tese, isso aqui é uma regra, que, como no direito sempre cabem as exceções. Mas a regra é, o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Então, o patrimônio pessoal do sócio não deve, em regra, responder pelas dívidas da empresa por um eventual insucesso desse empreendimento. Então, de fato, constituir uma pessoa jurídica é extremamente importante, é extremamente seguro, concede segurança jurídica para os empresários. Que dica extremamente valiosa. É verdade. Principalmente no que concerne a questão da responsabilização patrimonial. Sim. Não é isso? E é um divisor de águas. Eu falo isso porque todos nós, além de advogados, somos empresários também. Não é isso? Então, sabemos realmente como é a dinâmica. Isso. Não é? Eu tô adorando esses bate-papos porque eu já vou utilizar todas as dicas que a gente trazer aqui para os telespectadores para a minha vida, Interessante, interessante. Doutor, além do MEI, o empresário individual, ele responde limitadamente? O MEI, por ser uma espécie de pessoa física com o CNPJ, ele responde sim de maneira ilimitada frente ao seu patrimônio. Então, o patrimônio pessoal do MEI é sim obrigado frente às dívidas do seu empreendimento, porque o MEI é basicamente um profissional autônomo que conseguiu se regularizar. Acho interessante até essa pontuação, doutoriana, você comentou de maneira muito assertiva que, de fato, o empreendedorismo se apresenta muitas vezes como uma oportunidade de você ascender socialmente, mas muitas vezes também é uma obrigação. É uma decorrência de um contexto social, por exemplo, de um desemprego, onde aquela pessoa que não consegue se recolocar no mercado de trabalho vai pegar o saldo do FGTS, as parcelas do seguro-desemprego e vai ter que empreender. Vai ter que, de fato, exercer uma atividade para conseguir ter uma renda e sustentar a sua família. Então, assim, por muitas vezes, pessoas que decidem empreender já enfrentam a dificuldade que é empreender no Brasil. Imagine quem não está preparado para isso. Imagine quem foi obrigado, foi colocado dentro dessa situação, né, que é empreender no Brasil. Extremamente dificultosa. Que não tem um conhecimento técnico, né? Que não tem um profissional habilitado para propor uma orientação, uma consultoria jurídica, para que esse empreendedor ele haja de forma muito mais assertiva. Perfeito. Não é, doutor? É interessante que a doutora né, perguntou a questão da importância de você formalizar, né, seja através da empresa, seja através do MEI, seja através de uma empresa mesmo, né, limitada, enfim. E aí a gente se pergunta, né, quais são as precauções que o empresário ele tem que ter antes de fato, optar, né, por abrir uma empresa? Quais os documentos que ele deve se preocupar, principalmente, né, quando ele pensa assim, em dar início a essa jornada empresarial? Maravilha, excelente pergunta. Vamos lá. Você que decide começar um negócio, você, além de enfrentar uma burocracia gigantesca no nosso país, você precisa primeiro entender do seu próprio negócio, você precisa desenvolver a sua marca, você precisa desenvolver o seu produto, você precisa desenvolver o serviço que você vai prestar, você precisa entender do seu cliente, da sua persona, lidar com fornecedores, você precisa alavancar o seu negócio, você precisa manter o seu negócio e eu sempre digo isso, invariavelmente, você empresário precisa entender um mínimo de direito. Como a gente já comentou aqui, você é um fornecedor, você está dentro de uma relação de consumo. Você, no momento em que contrata um colaborador, está vinculado às leis trabalhistas. Você também é um contribuinte vinculado às leis tributárias. E o documento principal, que infelizmente eu imagino que seja o mais negligenciado
pelo próprio empresário, no momento da constituição da sua empresa, é o contrato social. O contrato social é o documento escrito que dá vida à empresa. É o documento que efetivamente constitui uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica distinta da pessoa dos sócios. A pessoa jurídica detentora de direitos e obrigações por conta própria. Sim. O contrato social, ele precisa prever o capital social, que é justamente o patrimônio que o sócio decide destacar dos seus bens pessoais para empreender. Precisa dizer, basicamente, qual é a participação societária de cada sócio, e aí trazer nome, sede, objeto, prazo e a administração societária. São cláusulas obrigatórias, essenciais, que por muitas vezes são negligenciadas. Essas são só as obrigatórias. Existem ainda outras que você pode acrescentar e dar muito mais, otimizar muito mais esse instrumento jurídico. Dicas valiosíssimas, não é isso? Porque geralmente quando a pessoa se propõe a empreender, doutor, eu vejo muito o enfoque em relação ao nome empresarial, às redes sociais, aos produtos, e pelo que o doutor vem conversando aqui pra gente, trazendo essas dicas práticas e tão assertivas, os documentos basilares, podemos dizer assim, de formação, né, jurídica para a constituição da empresa são extremamente essenciais e muitas vezes pelos empreendedores são deixados de lado. O doutor pontuou de forma bem assertiva a questão da importância do contrato social, né? O que deve conter nesse contrato, tudo isso. E diante dessa dinâmica, doutor, existe outro documento que também precisa de atenção além do contrato, né? Existe outro documento que precisa de uma atenção maior por parte dos empreendedores? Diversos documentos. Então vamos fazer poderia uma listar listagem aí. aqui uma série de documentos que são indispensáveis a uma atividade empresarial. Primeiro, o documento que seria o core do negócio, ou seja, o seu documento junto ao seu cliente, o documento que você presta o serviço ao seu consumidor, isso tem que estar muito desenhado. Seria o contrato? Um contrato de prestação de né? serviço. Só que você precisa entender qual é o serviço que você presta. Sim. Porque o que acontece? É bom que o empresário entenda o seguinte: o contrato, ele precisa ser feito para um ambiente caótico. Ele precisa antever o problema. Sempre, em absoluto. O que é que significa dizer? Significa dizer que se todo mundo cumprisse com o que foi combinado, não precisava de contrato. Se a gente estabelece aqui uma relação, eu vou te entregar esse objeto, você vai me pagar esse valor e você cumpre com o que está acordado, não precisa de contrato. Sim. O contrato precisa obrigatoriamente prever todas as possibilidades possíveis de problemas futuros. Porque é nesse momento que você sente e fala: eu tinha combinado isso com a Lyon e a Lyon não está fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha como é que está o nosso contrato. Qual é a consequência desse descumprimento por parte da Lyon? Só que você só consegue prever e estabelecer isso em documento quando você está num ambiente amistoso, quando você está ali iniciando os negócios. Não é depois que o problema surge, de maneira nenhuma. Então, assim, um outro documento que é extremamente importante, penso eu, considerando que muitas das empresas não têm sede própria e muitas das vezes precisa alugar um espaço para poder desempenhar a sua atividade empresarial, é o contrato de locação não residencial, contrato de locação comercial. Por que seria tão Eu importante? vou trazer aqui 3 pontos muito importantes do contrato de locação não residencial. Primeiro é o seguinte: você, no momento em que vai desenvolver uma atividade em uma sede específica, naturalmente você vai ter que adequar aquele ambiente Sim. para a sua atividade empresária. Você vai fazer reformas, vai fazer investimento, vai se descapitalizar, enfim. Além disso, você vai vincular a sua marca àquele ambiente. Ou seja, você vai fortalecer clientela, freguesia, enfim. O que acontece com a sua sede empresarial se o proprietário decide vender o estabelecimento? É possível, inclusive, que mesmo que você tenha um contrato por prazo determinado, o adquirente, ou seja, o novo proprietário, te notifique e te coloque para fora em 90 dias. Independentemente do prazo que seja estabelecido no contrato. Sim. Para você conseguir fazer força frente a um terceiro adquirente, você precisa cumprir 3 requisitos. Primeiro, você precisa ter um contrato com prazo determinado. Você precisa também ter uma cláusula específica de que a sua locação ela vai continuar vigente em caso de alienação. E outra,
o seu contrato de locação precisa estar averbado na matrícula do imóvel. Ah, Ninguém que faz isso. interessante. Ninguém, porque no momento em que a matrícula do imóvel é, de fato, um documento público que dá acesso a todos por meio do registro, do cartório de registro de imóveis. Sim. Então, assim, o terceiro adquirente que comprou esse imóvel, ele não pode se furtar da obrigação de que existia uma locação ali. Perfeito. Uma relação jurídica anterior. Sim. Exatamente. Porque você poderia tranquilamente, se você fosse obrigado a deixar o imóvel, você poderia entrar com uma ação regressiva contra o antigo proprietário que não cumpriu. Mas imagine o prejuízo para a sua empresa, independentemente se você vai... Imagine você entrar num processo. Todo entende? desgaste. Todo desgaste. Então, assim, esse é um dos pontos. O segundo ponto, que é extremamente relevante também, eu tive vários problemas relacionados a isso. Benfeitorias. Perfeito. Obrigações relacionadas a benfeitorias. A lei do inquilinato, ela fala, de fato, sobre a distinção de benfeitorias úteis, valopituárias e necessárias. As necessárias são aquelas vinculadas à estrutura do imóvel. Então, questão de solidez, infiltrações, deu algum tipo de problema na estrutura do imóvel. Quem é responsável? O inquilino ou é o proprietário que deve arcar com esse tipo de reforma de reparo? A lei diz que é o proprietário, mas diz também que o contrato pode dispor de maneira diferente. Então, eu já vi diversos contratos em que o proprietário inverte essa obrigação para o inquilino. Então, você chega no imóvel, faz a reforma e do nada começa a aparecer uma infiltração, uma rachadura, e o proprietário fala assim, resolva, o problema é seu. E realmente está é. lá no contrato. E realmente é. Tá Se está no contrato, o problema é seu. Então, esse ponto aqui é extremamente relevante, benfeitorias. E o último, e acredito que mais importante até, Sim. é o prazo da locação. Prazo da locação. Por quê? A depender do prazo da locação, no momento em que o contrato encerra, imagine que você fez aquele investimento, que você investiu na estrutura do imóvel, Claro. e você fez um contrato de 3 anos, um exemplo. Ao final da locação, você que pagava X de aluguel, o proprietário vai olhar e fala assim, realmente o imóvel está muito valorizado, eu quero 3X. Você fala, não, que isso? Fui eu que fiz tudo. Eu que Não é que investi. valorizei, que investi. Não é, menino? O que é que impede o proprietário, ao final do seu contrato, te falar assim, tá bom, se você não quer 3X, tchau, eu vou conseguir outro inquilino. E ficar com toda a valorização do imóvel que você fez? Absolutamente nada. É por isso que a lei traz o que a gente chama de renovação compulsória. A renovação compulsória é um direito que o inquilino tem de obrigar o proprietário a renovar a sua locação justamente pela proteção da atividade empresarial. Mas para isso ele precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro é ter um contrato escrito e um contrato de no mínimo 5 anos. No mínimo. Se ele desenvolve uma atividade ininterrupta pelo prazo de pelo menos 5 anos, pelo menos 3 anos, mas o contrato é de 5 anos, ele consegue fazer com que o proprietário seja obrigado a renovar com ele. Desde que ele entre com ação nos primeiros 6 meses do último ano. Então, assim, Não, muito é um específico. detalhe, é um São nível de, muitas regrinhas. que precisa de um acompanhamento. Sim. E sem orientação jurídica, certamente esse empresário ele vai estar em maus lençóis. Uma das primeiras coisas que eu faço quando a gente começa com um cliente de consultoria jurídica é, sua sede é própria? Não, me manda seu contrato de locação, por gentileza, eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, maravilha, você já está há mais de 5 anos. Aí eu programo na minha agenda o prazo da renovatória, porque se perder o prazo já era também. São os primeiros 6 meses do último ano de vigência da locação. Se você não entrar com ação nesse período, e muitas vezes o cara vai esperar o último dia do contrato para começar a conversar. Não, você tem que começar a conversar no último ano de contrato, porque Sim. senão você perde o prazo. Não, e corre o risco de ser dispensado daquele local, né? Exatamente. Imagine o exatamente prejuízo isso. para o empresário, que é, como você falou, né? O local, ele fica vinculado à imagem daquele profissional. Tem toda uma estrutura por trás daquilo ali, não é só um simples local. Então, imagina o que é você ser, né? Ter que sair daquele imóvel, às vezes sem nem estar preparado prejuízo para que isso. Muitas vezes é imensurável. Isso, perfeito. É muito imensurável. complicado. Doutor, eu tenho uma pergunta relacionada a tipo societário. Nós, advogados, temos a unipessoal. Sim. E as pessoas, no geral, também hoje podem aderir a um tipo empresarial unipessoal. Gostaria que você falasse um pouco e se, de repente, esse tipo societário seria um dos mais interessantes para quem quer empreender e não quer começar sendo MEI. Sim, perfeitamente. É bom deixar claro que, em relação a tipo societário,
as sociedades de advocacia são uma espécie diferente. A É o que parte, gente fala né? de A sociedade advocacia simples. sempre querendo Não inovar. é uma sociedade empresária, porque o entendimento é que a gente exerce uma atividade intelectual, então o regramento é outro. Mas mesmo nas sociedades empresárias de responsabilidade limitada, você tem sim a possibilidade de você ter uma sociedade, uma empresa com um único sócio. Isso era um problema gigantesco antes. Por quê? Porque um dos requisitos para você ter uma empresa era a pluralidade de sócios. Aí muitas vezes o que acontecia? Você tinha uma pessoa que queria desenvolver sozinha, mas ela tinha a obrigação de ter um sócio, mesmo que ela não quisesse. Sim. Aí você tinha aqueles invencionismos jurídicos, né? Um sócio com 99,9% e um com 0,1%, verdade. só para constar, só para cumprir de fato com Cumprir tabela. um requisito legal que, em tese, não tem nenhum efeito prático. Há um tempo atrás surgiu a figura da Eireli. A Eireli era uma espécie societária que permitia, de fato, você ter, mesmo dentro de uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, ter um único sócio, mas essa Eireli, ela tinha alguns requisitos específicos. O principal requisito dela era a necessidade de você ter um capital social, salvo engano, de 100 salários mínimos. Eu acho que era algo nesse sentido. Porque se você está sozinho, presume-se que a sua atividade precisa dar segurança para as pessoas que estão se relacionando com ela. Então, exigia-se que o empresário colocasse um valor aportasse um valor muito maior dentro da Eireli, coisa que não acontece em uma sociedade comum, certo? Para que isso gerasse uma segurança para as pessoas que fizessem negócio com essa empresa. Mais recentemente ainda surgiu essa figura da unipessoal que basicamente matou a Eireli. Por quê? Porque não tem esse requisito. Se não tem esse requisito, não preciso ter, de fato, uma sociedade com capital social tão alto assim. E esse ponto do capital social é extremamente relevante, é uma das causas mais importantes do contrato social, junto com a administração, que é o seguinte: capital social tem que estar no contrato social. É o patrimônio que precisa ser valorado em moeda corrente e vai constar lá do seu contrato social. Um exemplo, nós somos sócios e nós vamos investir R$100.000 para iniciar esse negócio. 50% meu, 50% seu. A gente vai colocar isso em moeda corrente ou você pode colocar em bens, colocar um imóvel, integralizar, por exemplo, em um imóvel. É possível. Isso vai constar do contrato social. No momento em que a gente coloca o capital social na empresa, a nossa responsabilidade está limitada. Vinculada àquilo. Valor. Se o negócio quebrar, a gente só perde aquele patrimônio que foi destacado. Sim. Essa é a regra. Só que acontece, muitas vezes, os empresários somente escrevem um valor e esquecem de comprovar ou colocam um capital social muito elevado. Alto. Qual é a consequência jurídica disso? Por mais que exista uma limitação de responsabilidade entre o patrimônio da empresa e o dos sócios, todos os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização do capital social que foi prometido. O que é que significa isso traduzindo para ficar mais fácil? Se você promete que você vai colocar R$100.000 e você não coloca naquela empresa, você passa a expor seu patrimônio pessoal no valor que automaticamente. Automaticamente. Então, certo. O capital social que foi subscrito, ou seja, que foi prometido no contrato social e não foi efetivamente integralizado, gera responsabilidade ilimitada e solidária. Um exemplo, né? Se eu prometer que eu vou colocar na nossa empresa R$50.000 e eu não colocar, o seu patrimônio também pessoal responde pelo que eu prometi e não fiz. Então, esse é um ponto muito relevante. Interessante e complicado. Exatamente. Assustador. É isso que, inclusive, eu comento com muitos dos nossos clientes, que é o seguinte: o contrato social, uma analogia para ficar até mais fácil, ele, além de ser a certidão de nascimento da empresa, porque a empresa surge a partir do contrato social, da sua verbação na junta comercial, também é uma espécie de certidão de casamento dos sócios, porque é o documento que vai regulamentar toda a relação existente entre os sócios. Por exemplo, quem é que administra a nossa empresa? É o contrato social que vai dizer. Se o contrato social não falar quem é que administra, presume-se que são os dois, que são os administradores, ou seja, os dois que representam a empresa, os dois que podem assinar documentos perante a empresa e que, inclusive, os dois podem agir de maneira
separada. Ou seja, eu poderia na nossa empresa ir no banco, se eu sou o sócio administrador e posso agir em separado, eu poderia, né, na empresa assinar um documento, contrair um empréstimo da nossa empresa, sem nem você saber. Sem a autorização. Entende? E doutor, o senhor trabalha com assessoria empresarial, não é isso? Sim. Assessoria jurídica empresarial. Como é que funciona esse trabalho que o senhor presta, que o senhor desenvolve? Como é que funciona? Né? O serviço de consultoria jurídica empresarial, ele é basicamente um combo de serviços. A consultoria jurídica, ele é um acompanhamento periódico, um acompanhamento dinâmico. O cliente, ele passa a ter contato com a nossa equipe, que é multidisciplinar, Sim. porque a empresa é um mundo. E o direito, no final das contas, ele é um só. Então, uma área acaba se interligando com a outra. Então, a gente tem reuniões periódicas, a gente tem, inclusive, um script, digamos assim, Sim. de atuação dentro da empresa. Eu já sei exatamente quais são os pontos sensíveis que a gente vai precisar atuar para resolver, mas a empresa é viva, os problemas acontecem todos os dias. Então, a gente fica disponível para o cliente tirar dúvidas a todo momento. Então, é uma possibilidade, é um conforto gigantesco para o empresário que já lida com tantos problemas, que precisa lidar, ter um consultivo especializado para ajudar ele na tomada de decisões. Além disso, a gente coloca nesse pacote de serviços um número específico de documentos que a gente vai elaborar ou analisar e um número de processos que a gente vai, inclusive, assumir dentro daquele pacote. Então, a gente monta de acordo com a realidade específica da empresa, da demanda da empresa e presta esse serviço de maneira contínua. Perfeito. Quantas dicas valiosas, né? Quanto aprendizado, doutora Lyon, hoje aqui, não só para os nossos ouvintes, mas eu falo por mim mesmo, como empresária, Com por certeza. estar à frente, né, da Couto Silva. Então, quantas dicas aqui que eu vou começar a implementar e fazer essas ressalvas dentro da própria empresa. Né, doutor dentro Nelson? da própria Fico feliz de empresa, contribuir, viu, né? doutor? É Muito sempre um obrigada. aprendizado, né? Sempre. Sempre, sempre. Estamos Isso em é constante, muito né? importante. De fato. E você, que está nos acompanhando aqui, gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, compartilha, curte, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma empresa e estão também para aquelas que estão adentrando no mundo do negócio. E aqui no CS Jurídico Cast temos um lema: quando o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.